Olá, prezado irmão e prezada irmã e internautas. A paz do Senhor. Nesta oportunidade, eu quero meditar com o Senhor e com a Senhora também a respeito de quando Deus, o nosso Pai, criou este mundo, criou este universo. O reino do Pai sempre existiu. E o nosso Deus, Jesus, o Espírito Santo do Pai e milhões de anjos sempre existiram na região celestial. E o nosso Deus, Ele é poderoso, Ele pode todas as coisas. Ele tem um poder intrínseco, um poder natural, um poder dele mesmo. E aqui onde nós estamos, não tinha forma, era apenas um abismo, uma escuridão. Mas o nosso Deus, certa vez, ele sentiu o desejo de aumentar o seu reino. Então ele quis criar a parte terrena, não por vaidade, não para se aparecer, porque Deus é justo e simples em tudo. Mas ele desejava aumentar ainda mais o reino celestial. Então ele queria criar mais santos, mais anjos. Então ele resolveu criar a parte terrena para aqui formar o ser humano com um espírito. E quando estivesse pronto, depois de muitos e muitos anos, quem sabe 100, 200, 300, 1000 anos, então daí, quando ele quisesse, ele iria então arrebatar este espírito aos céus, aquele corpo iria então subir, ia desfazer e o espírito iria para a região celestial. Porém, o nosso Deus, ele viu frustrados os seus intentos. Sabe por quê? Porque uma vez que Deus, note bem, nosso Deus é muito justo. Nosso Deus não faz algo e depois se arrepende, como muitas pessoas pensam, como muitas pessoas fazem aqui na terra. Faz um negócio e depois se arrepende e acaba tudo. O nosso Deus não é assim. Então, nosso Deus deu para cada santo, para cada anjo que habita na região celestial, uma porção de autoridade, de autonomia e de poder. Então, nos céus, os anjos e os santos são todos iguais, unidos, humildes, são santos, porém, cada um tem um grau de poder, de autoridade
Não são todos iguais. Uns são superiores aos outros. Por que são superiores aos outros? Não que mandam nos outros, mas possuem mais poder. E quando Deus criou a terra, eu não vou contar, porque o Senhor, a Senhora já sabe da criação deste mundo, desta terra. Quando estava tudo criado, nosso Deus resolveu criar o homem do pó da terra. Em seguida, criou a mulher, inclusive de um pedaço do corpo do homem. E o nosso Deus ordenou todas as coisas e disse para ambos: vocês agem desta forma. Vocês podem fazer isto, vocês podem fazer aquilo, e o que não puder fazer, e se vocês fizer, estará me contrariando, estará pecando. E se pecardes, certamente morrerás. Deus estava alertando que iria morrer do espírito, porque o espírito que ele deu é vivo e vive para ele Deus. E para conduzir, ele não iria deixar um casal em um jardim, em um paraíso, sozinho. Então ele pegou e resolveu, mandou um anjo, o mais poderoso, Lucibel. Luci significa anjo e Bel significa belo. Então, um anjo muito belo. E esse anjo veio para guardar aquele casal. E aquele anjo começou a pensar: o pai já tem a região celestial. E essa parte terrena poderia ser minha. Com este pensamento, ele estava sentindo inveja do nosso Deus. Então ele estava querendo tomar conta desta parte. Embora o nosso pai tinha muita confiança, deu muito poder e autoridade para ele conduzir os primeiros casais que posteriormente iria surgir, porém ele veio e sentiu o desejo de trair o nosso Deus. E aquilo que não era para o casal fazer, ele chegou e disse: olha, se vocês fizerem isto, vocês vão ser igual a Deus, vocês vão ter consciência, vocês vão entender as coisas. E quando então aquele casal pecou, o nosso Deus ficou muito aborrecido. Se aborreceu, se entristeceu demais com aquele anjo. Então ele chegou e expulsou do seu reino. Alguém poderá dizer: por que Deus não destruiu, acabou com ele? É porque Deus é Deus de justiça. Ele não faz algo para depois voltar atrás. O que ele faz, ele pode destruir se ele quiser, mas ele é justo. Uma vez que ele havia criado, apenas expulsou do seu reino, dizendo: sai, Lucifer, que significa anjo mau. Luci, como eu disse, é anjo. Fer é carne, é um anjo materializado. Ele deixou de ser belo, Lucibel, para ser Lucifer, um anjo materializado preso à carne. Imediatamente, ele implantou aqui o seu reino e continuou lutando contra o nosso Deus, contra o nosso Pai, até nos dias de hoje, porque todas as pessoas, todas as criaturas,
que aceita as suas ideias como aquele primeiro casal aceitou, todos o que aceitam morre do espírito, quer dizer, não vive para Deus, mas vive para ele, para o inimigo de Deus. E à medida que foi aumentando a raça humana, o pecado também foi aumentando, foi alastrando. E todas as pessoas que falecem do corpo e vai para aquele lugar, para o lugar onde habita os espíritos maus, então aquelas pessoas continuam trabalhando em prol do reino das trevas, contra o nosso Deus, contra o Pai Celestial, que havia dado tudo e de tudo, inclusive a vida eterna. Então, eu estou dizendo estas palavras porque alguém muitas vezes não entende quando falamos a respeito do livre-arbítrio. O nosso Deus, Ele não proíbe nada. Ele não proíbe você, o Senhor e a Senhora, de fumar, de beber, dançar carnaval, assistir cinemas. Aí alguém poderá dizer, se Ele não proíbe, então eu vou fazer tudo isso. Isso chama livre-arbítrio. O nosso Deus nos deu o direito de escolha. Nós podemos escolher aquilo que nós quisermos. Porém, Ele mostrou, desde o início, Ele não disse, olha, se pecardes, quer dizer, se fizer contra a minha vontade, certamente morrerás. E isto é até nos dias de hoje. Mas Deus não colocou lá um anjo e disse, olha, fica vigiando, proíba de fazer isso. Ele colocou o anjo para ajudar, para guardar, para orientar. Uma vez que orientou mal, eles caíram na tentação e colheram os frutos amargos da sua escolha. Assim acontece nos dias de hoje também. Nós sabemos que o verdadeiro Filho de Deus não assiste certos programas de televisão, certos filmes, cinemas, novelas, não fuma, não joga, não bebe, não pula carnaval. Mas, se fizer, ninguém vai te proibir, porque você tem direito de escolha, você pode escolher. Só que as consequências virá depois e não terá como a pessoa retroceder e dizer, eu não sabia, porque é isto, porque é aquilo, porque nós temos a sã consciência. Nós sabemos o que pode e o que não pode. Isso chama livre-arbítrio. Portanto, ninguém faz nada enganado. Ninguém faz nada e diz, eu não sabia. Você, o Senhor e a Senhora, está entendendo. Eu deixo estas palavras aos seus corações e que a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo te abençoe cada vez mais e abra o seu entendimento e te dê sabedoria. Amém.